Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. And today the focus is on the grammar, right? On two aspects, comparative and superlative forms, right? Vale lembrar que essa teleaula está baseada no material da terceira semana do PET, do volume 4 de língua inglesa, dentro da área de linguagens. E que a área de linguagens contempla os conteúdos de língua inglesa, língua portuguesa e artes. O que eu sempre falo é que essa teleaula também vai estar disponível na plataforma do YouTube para o seu responsável, como mais uma opção de acesso, para que assim ele faça essa teleaula chegar até vocês. E como eu sempre falo, para acompanhar essa teleaula da terceira semana do PET, do volume 4, é importante que você esteja com o material impresso em mãos para melhor acompanhar a aula. Como eu disse, hoje o foco é na gramática, tá ok? Nós vamos trabalhar com duas formas gramaticais, a forma comparativa e a forma superlativa em língua inglesa. Tudo bem? Vamos para a teleaula. Let's review some grammar rules. Vamos revisar algumas regras gramaticais. Então, vamos lá. The comparative and the superlative forms. A forma comparativa e a forma superlativa. Comparative adjectives, ou adjetivos comparativos. Nós usamos os adjetivos comparativos para comparar diferenças entre dois objetos ou pessoas. Para os adjetivos curtos, qual que é a fórmula? Sempre o PET e eu, a nossa estratégia é sempre apresentar como que a gente vai montar as frases como se fosse em uma fórmula matemática. Então, qual que é a fórmula dos adjetivos curtos para a forma comparativa? A gente vai começar com o substantivo ou o sujeito da frase, mais o verbo, mais o adjetivo, mais o IR no final do adjetivo, mais o then e mais o complemento da frase, que aí ele chamou de substantivo ou objeto. Tudo bem? Então, como que seria a frase? Olha lá, ó, adicione o ER no comparativo se o adjetivo tem uma consoante mais uma vogal única, mais a consoante no final, a consoante é dobrada antes de se colocar o ER. É o que a gente chama de CVC, consoante, vogal, consoante. O que a gente faz? A gente dobra a última consoante e coloca o ER no final. Tudo bem? Então, vamos continuar aí nos exemplos, a gente vai entender isso aí melhor. Então, a gente tem aí nos exemplos. Se eu quero comparar o meu carro com o seu carro, eu quero falar que o meu carro é mais rápido que o seu. O que eu vou fazer? Eu vou somar ao fast o ER. Como que vai ficar? My car is faster than your car. Tudo bem? Então, o meu carro é mais rápido que o seu carro. A outra, Suzy. Eu quero comparar a Suzy com a Vicky. O que eu quero comparar a Suzy com a Vicky? Eu vou falar que ela é mais ocupada. Busy é ocupada. Como que eu vou falar? Suzy e eu vou pegar o busy mais o ER. Vai ficar busier. Então, ó, uma coisa que aconteceu ali. O adjetivo terminado com a letra Y, eu vou tirar o Y e acrescentar IER. Tudo bem? No caso, Buzzy vai ficar busier. Então, ó, Suzy is busier than Vicky. Quer dizer que a Suzy é mais ocupada que a Vicky. Tudo bem? Vamos continuar. Próximo exemplo. São Paulo, eu vou comparar com Belo Horizonte.
Qual que é o adjetivo que eu vou usar para comparar as duas cidades? O is, né? São Paulo big. Big é grande, ou seja, maior. E ali, o que vocês estão observando? É uma consoante B, uma vogal I e uma consoante G, ou seja, consoante, vogal, consoante. O que vai acontecer com big? Ele vai ficar... Quando eu acrescento o ER, né? Desculpa, ele vai ficar bigger. Então, São Paulo is bigger than Belo Horizonte. São Paulo é maior que Belo Horizonte. Tudo bem? Então, continuando aí. Os adjetivos longos. Então, essa que a gente viu até agora são as regras para os adjetivos curtos. E para os adjetivos longos? Qual que é a regra? Né? Você vai pegar o sujeito, no caso, o substantivo, mais o verbo, mais o more, que é antes do adjetivo, mais o adjetivo em si, que você está usando, mais o then, mais o complemento da frase, que ele chamou ali de substantivo ou objeto. Tudo bem? Como que vai ficar na frase? Vamos ver o exemplo. Os exemplos são: eu quero comparar New York com Washington. Então, qual que é o que eu vou usar? Nova York é... Aí eu vou usar o adjetivo beautiful, tá ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o more. Então, New York is more beautiful than Washington. Quer dizer que Nova York é mais bonita que Washington, tá ok? Aí, continuando, próximo exemplo. A Ferrari, eu vou comparar com a Honda. A Ferrari é cara. A Ferrari é mais cara do que a Honda, tá ok? Então, como que vai ficar? Vai ficar Ferrari is more expensive than Honda. A Ferrari é mais cara que a Honda. Tudo bem? E o próximo exemplo, eu vou comparar Faye com Robert, né? Qual adjetivo? Faye é... Qual adjetivo que eu vou usar para comparar os dois? Intelligent, né? Que o Faye é mais inteligente que o Robert. Então, vai ficar Faye is more intelligent than Robert. Tudo bem? Então, continuando aí, pessoal. Agora a gente vai para a forma superlativa, tá ok? Na forma superlativa, nós usamos os adjetivos superlativos para descrever um objeto ou pessoa que é a maior de todas ou a pior de todas, né? E a gente tem um limite de qualidade. Ou é qualidade a melhor de todas ou é a pior de todas, né? Ou seja, quando eu falo que uma coisa é melhor que todas, quer dizer que não tem nada melhor que ele. Pior que todas, quer dizer que não tem nada pior que ele. Tá ok? Então é aí que a gente vai usar a forma superlativa dos adjetivos. Tá ok? Então vamos ver aí como que vai ficar na fórmula. Nos adjetivos mais curtos, vai ficar assim: o sujeito mais o verbo mais o de, não pode faltar o de, que é o artigo definido, o, a, os, as, né? De mais o adjetivo em si, mais est, mais o complemento da frase. Então, como que vai ficar aí, ó, nos exemplos? Ele fala aí, ó, quando é consoante, vogal, consoante, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou dobrar a última consoante e acrescentar EST, tá ok? Então, vamos lá para os exemplos. Tem mais outro comentário, desculpa. Para os adjetivos terminados em Y, é a mesma coisa lá do comparativo. Você vai tirar o Y e colocar o I antes do EST, ok? Então, vamos lá para os exemplos. Agora, exemplo sim. Eu quero
falar que o meu carro é o que de todos, né? Ele é o mais rápido de todos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo to be, meu carro é o mais rápido de todos. Tudo bem? My car is the fastest of all. Fastest of all. Ok? My car is the fastest of all. Meu carro é o mais rápido de todos. Tudo bem? Continuando. Suzy é a pessoa do meu escritório. Aquele MEI ali tá errado, viu, pessoal? Só tira aquele A ali. Tem um errinho aí, tá bom? A pessoa do meu escritório, tá bom? Então, qual é o adjetivo que eu vou usar? Eu vou usar o busy. Eu quero falar que a Suzy é a pessoa mais ocupada do meu escritório. Então, como que vai ficar? Suzy is the busiest person at my office. Quer dizer que a Suzy é a pessoa mais ocupada do meu escritório. Busiest. Tudo bem? Então, continuando. Uma outra coisa ali, ó. O busy, ele terminou com a letra Y. Eu tirei o Y, coloquei o I e o EST. Ficou busiest. Tudo bem? A outra ali, ó. São Paulo e City in Brazil. Quer dizer, possivelmente eu vou falar que São Paulo é a maior cidade do Brasil. Então, como que eu vou fazer aí, ó? Então, a large é a maior, tá ok? Então, eu vou usar is the largest city in Brazil. São Paulo is the largest city in Brazil. São Paulo é a maior cidade do Brasil, tá ok? Então, vamos continuar aí. Os adjetivos longos, como que vai ficar a fórmula? Vai ser o substantivo ou sujeito mais o verbo mais o de mais o most mais o adjetivo mais o complemento da frase. Então vamos ver na frase como que vai ficar. Os exemplos. Eu vou falar que Nova York é a maior cidade dos Estados Unidos, deve ser maior que ele vai usar, ó. É a mais bela, na verdade. Então, New York is the most beautiful city in the United States. Quer dizer que Nova York é a cidade mais bonita dos Estados Unidos. New York is the most beautiful city in the United States. Tudo bem? Continuando. Ferrari, car on the market. O que eu vou falar aí? Que ela é o que? Mais o que do mercado? Ela é o carro mais caro do mercado. Expensive, é caro. Então, como que vai ficar a frase? Ferrari is the most expensive car on the market. Ferrari is the most expensive car on the market. Que a Ferrari é o carro mais caro do mercado. Tudo bem? Então, o próximo exemplo, Fei City in Brazil. Vamos ver o que ele vai falar aí, ó. Intelligent is que ela é mais inteligente. City em Brasil aí, eu acho que está diferente aí no exemplo de vocês. É a mais inteligente do escritório, tá certo? Então, desconsidere esse City em Brasil aí, tá ok, pessoal? Desculpa aí o erro. Então, ó, Faye is the most intelligent person on my office. Quer dizer que Faye é a mais inteligente do meu escritório. Desconsidere esse city em Brasil. Fica estranho, que a FEI é a mais inteligente cidade do Brasil. Fica estranho, tá certo? Então, dê uma olhada aí. Por isso que é importante, pessoal, você estar com o seu material em mãos para acompanhar a teleaula, para a gente perceber que existem alguns errinhos aí,
Tudo bem? Isso aí faz parte do processo, tá bom? Então, o que é importante a gente saber aí, ó? Que quando a gente tem um adjetivo longo, no caso, intelligent, eu tenho que pegar o sujeito, que é fei, o verbo to be is, o the não pode faltar e o most. Então, fei é a mais inteligente. Tudo bem? Fei is the most intelligent. Ok? Vamos continuar aí, ó. Eu fiz ele faz, né, na verdade, uma observação aí para vocês. Ele fala, vamos falar assim, ó, o adjetivo em si, a forma comparativa dele e a forma superlativa. Essa aí que a gente vai ter essa observação são as exceções, tá certo? Da regra. Então, são adjetivos que eles são irregulares, eles mudam completamente a forma deles, tá ok? Quais são esses adjetivos? É o good, que na forma comparativa ele vai ficar better. E na forma superlativa ele vai ficar best. Tudo bem? O outro adjetivo é o bad, né? O bad na forma comparativa fica worse. Na forma superlativa fica worst. Tudo bem? Então vamos ver aí os exemplos. No primeiro exemplo, eu vou falar que a Ferrari no caso, ela é melhor que a Alfa Romeo. Então, como vai ficar a frase? Ferrari is, na forma comparativa, né? Ferrari is better than Alfa Romeo, que a Ferrari é melhor que a Alfa Romeo. E quando a gente vai usar a forma superlativa, então vai ficar Ferrari Fórmula One Team. O que eu vou usar? O good, mas na forma superlativa. Vai ficar como? Ferrari is the best Formula One team. A Ferrari é o melhor time, é a melhor equipe de Fórmula 1. Tudo bem? Continuando para o bad. Os exemplos são Mercedes e Porsche. Quando eu estou no comparativo usando o bad, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o Mercedes is worse than Porsche. Quer dizer que a Mercedes é pior que a Porsche. Ok? Lembrando, pessoal, que isso aí não é nem opinião. Isso daí é só um exemplo. Ok? Continuando. Mercedes e Fórmula One Team. Eu quero falar que a Mercedes é a pior equipe de Fórmula 1. Lembrando que isso aí não é nem opinião, é só exemplo, tá, pessoal? Então, ó, Mercedes, bad, na forma superlativa vai ficar Mercedes is the worst Formula One team. A Mercedes é a pior equipe de Fórmula 1. Tudo bem? Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai para os exercícios, tá bom? Vamos ver aí, ó. Pelos dados de uma pesquisa apresentada no site da Fundação Getúlio Vargas Social, os brasileiros diminuíram bastante o seu grau de satisfação e felicidade em 2017 e 2018 em relação ao biênio 2013 e 2014. Conheça parte dos dados da pesquisa anunciada no Dia Internacional da Felicidade, dia 20 de março. A versão completa da pesquisa está disponível em o site aí, tá, pessoal? Vamos lá para o texto. On a scale of 0 to 10, Brazilians gave a rating of 6.2 to their satisfaction with life in 2018. It is the lowest point of the series, which started in 2006. The fall began in 2013, year of the Brazilian street demonstrations, when the mean grade was 7.1. When comparing Brazil with 143 other countries, the country has had one of the three worst global declines and ranks 37th in the biennium 2017-2018.
The podium is composed of the Nordic countries, Finland, Denmark, and Norway, wealthy and egalitarian. The lowest ranking countries were Tanzania, Yemen, and Afghanistan, countries not only poor, but also unstable. Regarding the South American neighbors, Chile and Uruguay are ahead of Brazil, but Colombia and Argentina are behind. See the interactive chart. In 2013, 2014, Brazil ranked 17th in the global rankings ahead of all its South American neighbors. What draws most attention in these statistics is Brazil's drop in the happiness rankings in the last 4 years. In the happiness loss rankings in the period, Brazil ranks near Yemen and behind only Malawi and Zimbabwe in the terms of loss of current happiness. Desculpa a tosse aí, pessoal. Então, vamos lá. Aí a gente tem todos os dados que foram relatados nesse texto, tá certo? Então a gente tem aí, ó, é um resumo do ranking da felicidade. Então a gente tem ali que ele falou, ó, o Brasil, que está aqui, ó, a nota em 2017 e 2018 era de 6,25 da felicidade. 2013, 2014 era maior, né? Então ela caiu, ou seja, caiu 0,8 na variação. Ou seja, em 2017, 2018, ele foi para 37º, então ele caiu em comparação a 2013 e 2014. Ele estava em 17º, ou seja, a variação foi de 132, em comparação com outros países. Por exemplo, ele falou aqui, ó, o Chile, vamos pegar o Chile. O Chile, ele estava em 29º e ele subiu, ele caiu, na verdade, ele estava em 24º e em 2017, 2018, ele caiu para 29º. Então, o Brasil caiu mais que o Chile, se for comparar. Tá certo? Aqui ele estava em 17º, caiu para 37º. Aqui o Chile estava em 24º, caiu para 29º. Então ele caiu menos. Mesmo assim caiu, tá bom? Então são esses tipos de dados que são apontados lá no texto. Ele fala exatamente dessa satisfação do brasileiro, a nota que ele se dá à sua felicidade. E ele fala que, a partir de 2013, se eu não me engano, com as manifestações ali que houveram, essa felicidade, ela caiu, certo? Então, ela estava em 2013, 2014, 7,05, a avaliação do brasileiro caiu, 6,25. Por quê? Principalmente por causa daquelas, vamos falar assim, manifestações que tiveram antes das Copas das Confederações em 2013, né, no Brasil. Então, a satisfação do brasileiro caiu, tá certo? Então, é basicamente isso que está sendo falado lá no texto, tá bom? Vale lembrar, pessoal, que esses gráficos, eles estão aí para complementar a informação que está no texto. Então, é estratégia de leitura. Como vocês viram, hora nenhuma eu traduzi o texto. Eu estou passando essas informações para vocês com base nessas estatísticas, nesses gráficos que estão sendo disponibilizados aí no material do PET de vocês. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eles colocam esse tipo de gráfico, esse tipo de estatística perto do texto em inglês, você é capaz de tirar o máximo de informação possível do gráfico sem obrigatoriamente ler o texto. É claro que não tem todas as informações do texto aí. Por exemplo, ele fala aí
da satisfação, né? A gente vai ver a comparação de outros países, né? O nível de pobreza dos países também interferiu, né? Ele fala que todos os países, nossos vizinhos, eles passaram à nossa frente. Então, na verdade, a maior parte, ele fala aí uma coisa que não tem no gráfico, que a insatisfação do brasileiro começou, olha lá, ó, in 2013, 2014, Brazil ranked 17th in the global rankings, ahead of all South America's neighbors. Ele fala que a insatisfação, tem uma parte aqui que ele fala que a insatisfação, ó, the fall, no começo, ó, the fall began in 2013, year of the Brazilian street demonstrations. Isso aqui foi o que eu comentei, que a insatisfação do brasileiro começou em 2013 com aquelas manifestações lá na Copa das Confederações, tá ok? Então, isso aí não tem lá no gráfico, tem só aí no texto. Então, o que a gente faz? A gente, usando essa estratégia de leitura, a gente mescla as informações, tá certo? O que tem no texto com o que tem no gráfico, tudo bem? Então, vamos lá para os exercícios. Número 1. Usando o texto e o quadro com o ranking dos países em grau de felicidade, responda as perguntas. Qual era a posição do Brasil no quadro de felicidade quando comparado a outros 143 países em 2013 e 2014? Qual era a nota de satisfação nessa época? Aí lá, o Brasil em 2013 e 2014 estava em 17º lugar no quadro da felicidade em comparação com os outros 143 países. Isso aí é um dado que está lá no texto, tá ok? Letra B. Qual a sua posição em 2017 e 2018? Qual a nota de satisfação dessa época? Em 2017 e 2018, eu considero que estava na mesma posição do meu país. A minha posição, né? Isso aí é pessoal, tá, pessoal? Em 2017 e 2018, eu considero que estava na mesma posição do meu país, o Brasil, ou seja, 37ª posição. No que se refere à minha nota de satisfação de vida, acredito também que equivaleria à nota do Brasil, ou seja, seria a nota de 6,25. Desculpa os errinhos de digitação aí, tá, pessoal? Então, eu vou reler aí para vocês, para ficar claro a resposta. Então, em 2017, 2018, eu considero que estava na mesma posição do meu país, Brasil, ou seja, 37ª. No que se refere à minha nota de satisfação de vida, acredito que também equivaleria à nota do Brasil, ou seja, seria a nota de 6,25. O que ele quer saber nessa questão aí? Ele quer saber a minha satisfação em relação ao país. Qual que era a minha posição? Então, eu concordo. No meu caso aí, eu concordei com a pesquisa, tá bom? Então, a minha insatisfação era a mesma da maioria da população do Brasil, tá ok? Você pode discordar. Essa resposta aí é de cunho pessoal, tá bom, pessoal? E, mais uma vez, desculpe pelos errinhos de digitação aí. Vamos continuar. De acordo com o texto, quando essa insatisfação começou? É aquela informação que a gente não tem no gráfico, tem no texto, tá certo? Então, a queda começou em 2013, ano das manifestações de rua brasileiras, quando a nota média era de 7,1, mas ela caiu. Ela caiu quando começaram aquelas manifestações antes da Copa das Confederações no Brasil, em 2013. Lembrando que 2014 foi a Copa do Mundo, né? Talvez aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo, ele tem influenciado também para cair um pouco, para aumentar um pouco essa insatisfação do brasileiro. Tá ok? Letra D. Quais os 3 países estão no topo do ranking da felicidade? Os 3 países que estão no topo do ranking da felicidade são Finlândia, Noruega e Dinamarca.
Quais os países menos satisfeitos do mundo? Justifique sua resposta. Segundo o ranqueamento apresentado, os países menos satisfeitos do mundo são Tanzânia, Iêmen e Afeganistão. Essa justificativa aí, pessoal, ele fala lá que uma das coisas pode ser a pobreza, tudo bem? Mas isso aí você vai observar e dar essa justificativa de acordo com o texto. Uma das possibilidades seria a pobreza, são países muito pobres, né? Tem pouca expectativa de vida, tem muita guerra civil, injustiça social é muito grande, né? Então, a gente pode usar essas justificativas, tá ok? Vamos continuar aí, ó. Questão número 2. Usando as formas comparativa e superlativa, construa as frases. Então, agora nós vamos para a prática do que a gente aprendeu lá no começo da teleaula, no que refere-se à gramática, a forma comparativa e superlativa em língua inglesa. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Para comparar Brasil e Argentina em 2013 e 2014, use o adjetivo feliz. Então, eu vou comparar Brasil com a Argentina e usar o adjetivo happy. Então, que o Brasil is happier than Argentina. Terminou com a letra Y, tirei o Y, pus IER. Brazil is happier than Argentina. O Brasil é mais feliz do que a Argentina. Letra B. Para falar da situação da Dinamarca em 2017 e 2018, use o adjetivo satisfeito. Então, como que eu vou usar aí, ó? Dinamarca, eu vou comparar com o Chile, tá ok? Qual que é o adjetivo que eu vou usar? Satisfied. Então, como que vai ficar? Dinamarca is more satisfied than Chile. Denmark is more satisfied than Chile. A Dinamarca tem maior satisfação, está mais satisfeita que o Chile. Tudo bem? Próximo. Letra C. Para comparar a qualidade de vida da Dinamarca e Afeganistão, use o adjetivo bom. Então, Dinamarca's quality of life. A qualidade de vida da Dinamarca e Afeganistan's quality of life. A qualidade de vida do Afeganistão. Qual que é o adjetivo que eu vou usar? Good. Lembrando que esse é um adjetivo irregular. Então, como que vai ficar? Dinamarca's quality of life is more better than Afeganistan's quality of life. Quer dizer que a qualidade de vida da Dinamarca é melhor que a qualidade de vida do Afeganistão. Tá ok? Continuando, letra D. Para comparar a situação do Brasil em 2013, 2014 e a de 2017 e 2018, use o adjetivo triste, tá ok? Então, ó, in 2018, 2019, Brazil, it was in 2013, 2014. Ali eu errei ali, pessoal, é 2017 e 2018, tá bom, pessoal? Então, mas a ideia é a mesma, não vai mudar a estrutura da frase, não vai mudar por causa disso. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. In 2017, 2019, Brazil, eu vou usar o sad, que é triste. Então, in 2017, 2019, Brazil is sadder than it was in 2013, 2014. Então, ó, mudando lá o 18 para 17, em 2017, 2018, o Brasil era mais triste do que em 2013 e 2014. Tudo bem? Então, continuando. Para comparar a Noruega e o Iêmen, use o adjetivo pobre. Então, como que vai ficar? Iêmen e Norway.
Eu vou falar o quê? Que o Iêmen é mais pobre que a Noruega. Então, vou usar o adjetivo poor. Então, vou falar que Yemen is poorer than Norway. Que o Iêmen é mais pobre que a Noruega. Tudo bem? Então, ele fez ali, ele colocou aquela ordem lá para te confundir, é um peguinha que ele fez aí. Mas para ficar mais fácil para a gente coloca que o Iêmen é mais pobre do que a Noruega. Tudo bem? Então vamos continuar aí, ó. Letra F. Para falar que a Finlândia tem o melhor sistema educacional do mundo, use o adjetivo bom. Então, a gente tem Finland Educational System in the World. Eu vou falar que o sistema educacional da Finlândia é o melhor sistema do mundo. Então, como que vai ficar? Vai ficar good, né? E aí eu vou, Finland has the best educational system in the world. Aí mudou uma coisa, pessoal. Não usei o verbo to be, eu usei o verbo have. O verbo have no presente, na terceira pessoa do singular, ele vai ficar has. Então, se eu estou falando da Finlândia, a Finlândia has. It has. Tudo bem? Então, Finland has the best educational system in the world. Que a Finlândia tem o melhor sistema educacional do mundo. Tudo bem? Continuando. Letra G. Para comparar o tamanho do Brasil e do Chile, use o adjetivo big. Quer dizer que o Brasil é maior que o Chile. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que vai ficar? Brasil e Chile. Vai ficar big. Então, Brasil is. Ó, o big é consoante, vogal, consoante. Então, o que vai acontecer? Brasil is bigger than Chile. Quer dizer que o Brasil é maior que o Chile. Tudo bem? Então, pessoal, essa aqui ficou uma aula extensa, certo? Porque o PET fez uma proposta de bastante conteúdo para vocês, bastante atividade. Então, eu não vou me prolongar muito. Eu desejo para vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.